mundo e tudo aquilo que vem no nosso dia a dia, meu Deus, para que nós possamos ser encontrados por Ti como pessoas qualificadas, para que o Senhor, na Tua vinda, Jesus, ou na nossa partida, possa salvar a nossa alma. Então nós Te pedimos a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu entendimento, a capacidade, Espírito Santo, de poder nos tornarmos melhores a cada dia. Dirige, abre o entendimento, Senhor, de cada um de nós, dos Teus discípulos, dessa pessoa que veio pela primeira vez, porque não seja eu a falar, mas aquilo que essa pessoa precisa ouvir, meu Pai. Então que o Senhor venha pôr nos meus lábios as palavras corretas, certas, que irão alimentar o espírito, a alma dela, verdadeiramente no nome do Senhor Jesus. Amém? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não as cumpre, compara-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correu os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 ao 27. Prudente é o sujeito atento, a pessoa cautelosa, discreta, precavida, prevenido, previdente, vigilante. Ou seja, a pessoa que sempre opta por seguir a verdade, sabendo que ela premeia a consciência com paz e sossego e tranquilidade. Jesus garante, essa casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, que é a verdade. E insensato é uma forma gentil de considerar alguém alienado, alguém demente, desatinado, doido, insano, louco ou maluco. Em outras palavras, insensato é todo aquele que se opõe à razão, ao bom senso, ao que quer levar vantagem em tudo, a qualquer preço. Então, opta pela mentira, o engano, roubo, corrupção. Isso é o caminho mais fácil. No final, a chance de tragédia é 100%. Jesus garante ser grande a sua ruína. Não tem jeito. Tudo na vida depende da verdade. O sucesso profissional, o sucesso econômico, a construção de um lar sólido e feliz, o relacionamento amoroso. A vida depende da verdade. A salvação da alma depende da verdade. Enfim, tudo depende da verdade. Quem é prudente entende bem esse extraordinário ensinamento do Senhor Jesus, porque fica claro que tanto o prudente como o insensato são acometidos pelos mesmos problemas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra suas casas. A casa aqui é a vida pessoal, a família, a profissão, os negócios, a vida sentimental, enfim, tudo que se relaciona com a pessoa em si. Além disso, chama a atenção o fato de o Senhor estar se referindo a todos os que ouvem a palavra. Não excluiu ninguém,
Portanto, tanto o prudente como o insensato têm acesso à palavra e também têm o mesmo direito de obedecer ou desobedecer. Quer dizer que cada um dos que ouvem é responsável por sua salvação diante do Todo-Poderoso ou por sua destruição. Todos nós temos a oportunidade de estar ouvindo a palavra. E a palavra, ela é a verdade. Ela é a verdade que faz com que a nossa vida esteja edificada justamente na paz. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós edificamos a nossa casa, a nossa vida, que é a nossa casa, né? Como o estudo compara, a uma vida alicerçada, a uma vida sólida, a uma vida firme. Porque não tem como nós praticarmos a verdade e as coisas darem errado. Por mais que hajam injustiças, e elas existem, né? Nós sabemos que existem as injustiças, mas por mais que a pessoa tente agir com corrupção, com mentira, querendo levar vantagens, por mais que a pessoa ela viva de mentiras em mentiras, uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Por quê? Porque nenhuma verdade procede de quê? De mentira. Você já reparou que a pessoa, quando ela mente, ela fala uma mentira aqui, aí daqui a pouco ela necessita falar outra mentira ali para cobrir aquela mentira que ela falou aqui na frente, né? E ela vai se embolando, é como um ninho de maçagafim, né? Agora você pensa numa pessoa com as pernas emboladas, como é que ela vai caminhar? Ela vai tombar. Então vai ter uma hora que a pessoa vai tombar. Por mais que a pessoa tente, né, maquiar um negócio, mas tem uma hora que não vai. Por quê? Porque senão a palavra de Deus estaria falando mentira. E a palavra diz que quando o próprio Senhor Jesus ensinou que quando nós edificamos a nossa vida sobre a verdade, você vê, nós somos premiados com a paz. Nós temos tranquilidade. Você não precisa, eu não preciso estar preocupado de estar bolando uma ideia de como é que eu vou mentir ou fingir de novo. Não é? A pessoa não precisa. Você vê a pessoa corrupta. Hoje ela arruma uma situação, aí daqui a pouco ela tem que arrumar outra situação, daqui a pouco ela tem que arrumar outra situação para poder cobrir aquilo que ela está praticando. Quando nós praticamos a verdade, optamos por viver na verdade, a nossa vida ela vai se encaixando como um quebra-cabeça, que as peças vão sendo colocadas nos locais certos. Você vê, se a vida da pessoa está como um quebra-cabeça, com as peças todas espalhadas, né? Você tem a sua vida, é um quebra-cabeça. Ela está cheia de problemas. Vamos dizer, vamos comparar esse problema às peças de um quebra-cabeça que estão todas espalhadas. A vida da pessoa está de ponta cabeça, está toda, né? Toda virada. Mas quando a pessoa pratica a verdade, essas pedrinhas do quebra-cabeça, elas vão se encaixando nos lugares corretos. Corretos. Mas ao contrário, né, quando a pessoa, ela pratica a mentira, ela não consegue pegar a pedra exata e colocar no local que tem que ser colocado. Então, nós temos que buscar edificar a nossa vida na palavra, na obediência à vontade do Senhor Jesus Cristo. Se toda vez que nós tivermos que tomar decisão, as nossas escolhas estiverem de acordo com a vontade de Deus, as coisas para nós vão dar certo.
Nós não precisamos ter medo de macumba, não é? Nós não precisamos ter medo de macumba. Vamos dar um exemplo. Quando a pessoa obedece, ela é guardada pelo próprio Espírito Santo. Porque está escrito, contra Israel não prevalecerá feitiçaria. Isso quer dizer o quê? Quem é Israel? O Israel de Deus somos nós. Então, se nós andamos na verdade, praticamos a palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai se cumprir em nós. Quando ela diz, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Agora, quando a pessoa ela resiste à palavra de Deus, à verdade, e ela quer viver do jeito dela, do achismo dela, o próprio Senhor Jesus chama essa pessoa de insensata. E você vê o significado de uma pessoa insensata. É uma pessoa doida. Porque insensata é uma forma que Jesus falou, uma forma gentil, de não chegar para a pessoa e dizer, ó, você é louco, você é doido, você é insano. Por quê? Porque você ouviu a verdade e você está resistindo à verdade. Então, quando todos nós temos a oportunidade de conhecer, de ouvir a verdade, e a gente resiste à verdade, fazendo aquilo que a gente acha, o nosso achismo, a nossa própria vontade, e a gente não depende de Deus, da palavra, em obedecer, o que vai acontecer? A pessoa ela é considerada como uma pessoa louca. Ela vai ser considerada como uma pessoa doida, uma pessoa insânia, né? Que não tem equilíbrio, uma pessoa desequilibrada. Se responsabiliza pelos atos. Exatamente. E ela é uma pessoa que ela é como se ela não respondesse por ela, mas respondendo. Por quê? Porque a palavra diz, né, que todo aquele que ouve. Então, quando a pessoa tem a oportunidade de ouvir a verdade e ela resiste à verdade, ela é uma pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa soberba, né? Porque ela está ouvindo, ela está tendo a oportunidade de ouvir. Não importa se ela está ou não dentro da igreja. Está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ninguém que ouve a verdade e não pratique a verdade vai ser liberta. Às vezes a pessoa fala assim, depois que fulano foi para essa igreja, ela ficou doida. Ela ficou maluca, ela ficou perturbada. Não, as pessoas não ficam doidas por vir na igreja. As pessoas, elas ficam doidas, elas ficam perturbadas por vir na igreja, ouvir a verdade e não praticar a verdade. Por isso que o hospício está cheio de pessoas crentes. Crente. Se você for em um hospital de pessoas com problemas mentais, a maioria é crente, que entrou em uma igreja, em uma denominação, mas ela não seguiu a palavra, ela não seguiu a orientação, a disciplina daquilo que estava sendo passado para ela. Não é porque ela foi vítima de macumba, porque o diabo é mais forte, porque o Satanás ele é poderoso, não. Nós temos que vigiar as obras de Deus e do diabo. Nós temos que vigiar o diabo. Jesus mandou vigiar. Vigiai e orai. Mas nós temos que praticar a palavra de Deus, obedecer. Porque se a pessoa falar assim, o diabo está aqui, o Satanás está aqui, o Satanás está na minha vida, o Satanás está destruindo meu casamento, o Satanás está destruindo a minha família. Então, tudo está na conta do Satanás? E o nosso livre-arbítrio? Entra onde? E as nossas escolhas? Porque nós temos poder de escolhas. Nós temos poder de tomar decisão. Não foi o que Deus fez quando Ele criou o mundo inteiro, inclusive lá no céu? Você vê, quando Deus criou, né, o céu, os anjos, Ele deu livre-arbítrio. Tanto que o Lúcifer, ele escolheu o quê? Corromper a terça parte dos anjos, porque ele queria ser adorado. Deus não criou robô. Deus não me fez robô, não fez você robô. Deus não nos fez robôs. Eu não posso pegar todo o mal que acontece na minha vida e jogar na conta do diabo.
Nós sabemos que ele existe, mas o Satanás, o diabo, ele só potencializa aquilo que são as nossas inclinações. Ele só vai potencializar o meu livre-arbítrio, a minha escolha, a minha decisão. Se, mas eu quero ser boa, eu quero ser do bem, mas eu estou sendo vítima de uma obra do diabo. Então eu vou usar a minha fé, porque a fé, como eu falei até para a senhora no atendimento, a fé é como uma bola de fogo, não é? Você toca no fogo? Você toca no sol? Você não toca, é uma bola de fogo. Então se eu estou na fé, eu estou avivado, eu estou no fogo, o fogo está aceso, há uma chama, um poder em mim, sobrenatural. Então, se o mal se levanta na vida de um justo, de uma pessoa que é de Deus, a Bíblia diz que por um caminho vai sair, mas por 7 vai bater em retirada. Então, peraí, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Então, nós não podemos jogar tudo na conta do diabo. Nós temos essa autoridade, nós temos esse poder, nós temos essa fé, nós temos livre-arbítrio. Então, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é considerado como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, tudo vai bem, tudo vai dar certo, porque ele é fechamento com Jesus. Agora, a pessoa que ela edificou, né? Ela ouve a palavra e ela não dá crédito à palavra porque não pratica, tipo assim, ela sabe que ela precisa abandonar algo que é errado aos olhos de Deus, que é pecaminoso, porque o pecado, pessoal, ele suga a nossa energia. Você sabia disso? A pessoa se sente fraca espiritualmente quando ela está na prática do pecado. Eu estou fraca espiritualmente. Por que a pessoa fica fraca? Fica fraca porque não obedece a palavra de Deus, porque ela não resiste ao pecado até a última instância. Porque desejos nos sobrevêm, pensamentos nos sobrevêm, mas somos nós que temos que dominar. O próprio Deus, em tempo que o Espírito Santo ainda nem estava na terra, ele falou para Caim: Caim, o teu desejo de matar Abel será contra ti, mas a você cabe dominar. Então Deus colocou a responsabilidade para nós. Então somos nós que temos que buscar o domínio. Nós temos que ter esse domínio, essa força. Amém, pessoal? Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus e obedecermos, se nós nos esforçamos para praticar a verdade, então as portas do inferno, o pecado, não vão prevalecer. O diabo não vai prevalecer, a macumba não vai prevalecer. Mas se nós não resistirmos ao ponto de derramarmos até o nosso sangue, né? Eu não vou fazer isso, porque eu tomei conhecimento da verdade, eu sei que isso aborrece e desagrada a Deus. Então, se a pessoa não busca essa resistência, esse domínio, e para isso existem as reuniões de quarta-feira e domingo, para a pessoa se revestir desse poder que é o Espírito Santo, porque nós buscamos o Espírito Santo. Ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos todo esse conhecimento, Senhor, que veio do Senhor para nós, para que no nosso dia a dia, no cotidiano, meu Pai, nós possamos crescer na Tua graça, nós possamos resistir, meu Pai, ao ponto de colocarmos sempre a palavra do Senhor em alta em nossas vidas, para que ela possa sempre, meu Pai, sobressair a verdade, meu Pai. Que o Senhor possa nos ajudar. São muitas as nossas fraquezas e nós precisamos do Senhor. Meu Pai, dependemos de Ti, da Tua ação em nós, dependemos de que o Senhor venha mudar o nosso interior para que o nosso exterior, meu Pai, resplandeça a Tua glória. Então faz a Tua obra, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa também essa reunião que teremos agora, como também, meu Pai, a
todos que ainda vão assistir essa palestra através das mídias e das redes sociais. No nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal?